Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Parece que teve mais um navio russo sendo atingido ontem. É uma briga grande que está tendo aqui na Ilha das Cobras, na famosa Ilha das Cobras. Vamos entender o que aconteceu ao longo do dia de ontem. Essas notícias foram sugeridas por Ricardo Pan, TNT e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que está acontecendo em termos de campo de batalha? Aqui não teve nenhuma grande alteração, continuaram algumas batalhas aqui na região de Donbás, mas os russos não conseguiram avançar muita coisa ontem. A grande novidade, segundo o pessoal aqui do Instituto do Estudo da Guerra, é que parece que os russos abandonaram os esforços para tentar uma grande pinça na Ucrânia e decidiram fazer talvez uma pinça pequena em Severodonetsk, né? O que é isso? Eu cheguei a fazer um vídeo na época, né, logo que começou essa segunda fase do ataque russo na Ucrânia, que eles provavelmente tentariam tomar Donetsk através de um movimento de pinça que poderia ser de três tipos. Poderia ser um maior, aqui diziam, vindo aqui até Dnipro, Zaporizhia, de forma a tentar contornar todas essas tropas ucranianas que estão aqui, deixando elas isoladas num grande bolsão aqui. Isso facilitaria muito os russos depois destruírem essas tropas, porque elas ficariam sem comunicação direta com o grosso do território ucraniano. É lógico, tem avião, tem lugar para botar helicóptero, mas é muito mais complicado, torna-se muito mais complicada a logística, e daí a Rússia teria vantagem para acabar com os ucranianos que estariam aqui. Havia uma outra possibilidade deles tentarem uma pinça, aqui diziam, até aqui em algum lugar aqui de Donetsk. Seria uma pinça menor, mas seria mais fácil de fazer, porque evitaria essas duas grandes cidades aqui, que certamente seriam difíceis deles tomarem, ou pelo menos anularem, né? Eles teriam que ter tropas aqui próximo a essas duas grandes cidades. As cidades que tem por aqui são menores, então seria uma outra alternativa. Mas parece que essas duas alternativas que estavam baseadas aqui em Izium estão sendo abandonadas, é o que estão dizendo aqui o Instituto de Estudo da Guerra, justamente porque eles perceberam que não tem chance deles conseguirem. Esse tempo todo eles avançaram alguma coisa. Repara que eles avançaram aqui tentando vir para cá, avançaram aqui no sul para tentar fechar aqui, mas avançaram muito pouco. É aquela estratégia dos ucranianos de ceder um pouco de terreno, mas infligindo grandes baixas nos russos, de forma que rapidamente a tropa não consegue avançar mais. E, por outro lado, eles conseguiram um pouco mais de sucesso na região aqui de Luhansk, né? Então eles estão provavelmente buscando uma tentativa menor aqui, que pode ser simplesmente uma pinça qualquer pequena aqui, ou aquela pinça que eles estão tentando, continuam tentando, tá? Lembra que a gente falou ontem sobre a Rússia perder um batalhão inteiro aqui em Bilohorivka, tentando atravessar o rio Donetsk aqui, e a ideia aqui certamente seria fechar essa pinça aqui com Popasna. Popasna também é uma cidade que teve muita batalha, mas acabou agora, os russos estão dominando a cidade, e continuam algumas batalhas aqui pelo lado, eles continuam tentando expandir a área controlada por eles, né? E provavelmente estão tentando círculos menores aqui, pinças menores, talvez aqui, pode ser que estejam tentando também fazer isso, para tentar avançar o que eles podem, né? Então, realmente, a estratégia ucraniana está funcionando, os russos estão cada vez com menos tropas capacitadas para a batalha. Perder um batalhão inteiro, na verdade tem gente dizendo que foram 2 batalhões inteiros, é uma tragédia realmente o que aconteceu aqui, mas não é a única perda que os russos tiveram, né? Eles estão perdendo gente em todos os lugares, e tanque, fuzil, blindado, morteiro, peça de artilharia, essas coisas a Rússia tem bastante. Ela deve ter um monte de estoque lá no território dela. O que falta é gente. E lembra, gente não é fungível. Você perder um soldado experiente na frente de batalha, você pode botar um recruta ali, não vai ser a mesma coisa, não. Então, isso é o grande problema para a Rússia. A Ucrânia está perdendo gente também, é lógico que a Ucrânia tem perdido também soldados e oficiais e coisa e tal, mas é lógico que é um grau muito menor, justamente porque está na defesa. A defesa tipicamente sofre menos que o ataque, principalmente com essa estratégia ucraniana, né?
Então a situação aqui no Donbás continua a mesma coisa. A gente teve, antes de falar do navio, o que teve de alteração aqui? Os ucranianos continuam empurrando as tropas russas para a fronteira com a Rússia. A Rússia parece que já está posicionando toda a artilharia dela do lado de cada fronteira, e, ou seja, está basicamente desistindo dessa região aqui, tal como aconteceu lá em Kiev, que em determinado momento, depois dos ucranianos ganharem várias cidades, os russos decidiram abandonar e coisa e tal, e parece que é o que está acontecendo aqui também em Kharkiv, né? Isso é muito significativo porque Kharkiv é uma grande cidade, a segunda maior cidade ucraniana. Bem, e também a gente tem algumas informações aqui de Kherson. Parece que ontem os ucranianos destruíram mais um grande depósito de munição em Chornobaivka. Chornobaivka é uma cidade periférica aqui, uma vila próxima a Kherson, do lado do aeroporto, né? Os russos estavam usando o aeroporto como base deles, e os ucranianos sempre bombardeavam o aeroporto dali para destruir as bases russas. Chegou a ser curioso, eu mencionei isso nos vídeos, né, que toda vez os ucranianos destruíam a estrutura que os russos tinham montado, os russos montavam uma estrutura no mesmo lugar. Os ucranianos iam lá e destruíram de novo, né? Aí eles mudaram para Chornobaivka, que realmente é um pouco melhor, porque pelo menos dá para esconder no meio de estruturas civis, mas ainda assim eles montam sempre no mesmo lugar. Já é a 19ª vez que os ucranianos destroem depósitos de munição e postos de comando ali em Chornobaivka dos russos, né? Enfim, essa é a situação grosso modo, mas tem um monte de detalhes que dá para a gente falar ainda que são bem interessantes sobre a situação, né? A primeira delas é justamente que mais um navio foi afundado, não foi afundado, foi atingido por tropas ucranianas, né? A gente está falando aqui do Vsevolod Bobrov, que é um navio, não é um navio militar, é um navio de suporte, de logística, que estava indo abastecer a Ilha das Cobras, que é essa ilhazinha que tem aqui embaixo, que é uma ilha de importância muito grande, porque ela consegue bloquear o fluxo de navios, né? Vocês sabem, a Ucrânia está dando uma importância muito grande em reabrir o porto de Odessa. E se ela conseguir, de fato, tomar essa Ilha das Cobras, ela ganha uma proteção grande nessa região. Não é garantia de que ela vai conseguir reabrir o porto, conseguir trafegar navios nessa região, mas é um passo nesse sentido. Então está havendo uma disputa muito grande aqui. A Rússia tem tentado retomar e a Ucrânia também tem destruído as tropas russas ali. Por enquanto, a Ilha das Cobras está totalmente abandonada. Nem russos, nem ucranianos conseguem ficar lá o suficiente, né? Enfim, e nessa coisa, esse navio estava indo levar pessoas e suprimentos para a Ilha das Cobras, o navio russo, e foi atingido também por um míssil Netuno. Que consta, ele está pegando fogo, ou seja, talvez, tal como o almirante Makarov, pode ser que ele não chegue a afundar. Mas lembra, o almirante Makarov ele foi atingido, ele pode não ter afundado, mas ele certamente está danificado, né? Da mesma forma, esse navio aí também foi tirado de operação. Não tem muito como usarem o navio, é menos uma força lá na tropa russa, né? Outra coisa que aconteceu é que os russos tentaram novamente fazer uma ponte, um pontão, né, no rio ali, no Donetsk, ali na região, de novo, na região de Bilohorivka, né? Fizeram esse pontão, talvez reforçando a tentativa de fazer essa pinça, talvez para tentar resgatar algum soldado, algum equipamento que tenha ficado do outro lado, mas o fato é que, de novo, evidentemente, agora a Ucrânia está de olho naquele lugar ali, não vai deixar eles fazerem ponte novamente no mesmo lugar, já foram destruídas, né? Lembra, aquele episódio em que os russos perderam um batalhão inteiro, aconteceu no dia 8 para o dia 9 de maio, né? Foi do dia 8, começou na manhã do dia 8, terminou na manhã do dia 9, a briga em que a Rússia perdeu um batalhão inteiro, lá a gente falou sobre isso, coisa e tal. A notícia só chegou pra gente aqui no dia 11, dia 10, dia 11, coisa e tal. E essa daqui agora não, isso que aconteceu no dia 11, mas também não conseguiram fazer nada, não conseguiram atravessar, não conseguiram, perderam mais um monte de material ali, né? E aqui é a notícia ali de Kharkiv que fala que justamente a Rússia ela está tirando agora as tropas, né?
justamente devido às grandes perdas que teve aqui na região de Kharkiv. Exatamente o que aconteceu lá em Kiev, no início da batalha. Os ucranianos começaram a fazer a contraofensiva e começam a expulsar mesmo os russos da região, e aí em determinado momento os russos falam, cara, mas já perdemos gente demais aqui, vamos tirar o resto. É o que está acontecendo. Como eu já falei, eles estão botando artilharia por aqui e vão ficar contentes com isso. Talvez não consigam atingir Kharkiv, mas conseguem atingir alguma coisa aqui no subúrbio, né? E lógico, isso aqui não custa lembrar que isso aqui é muito importante porque também torna vulnerável essa linha de suprimento russa aqui que vai para Izium, né? Isso aqui é um vídeo bastante interessante que circulou na internet ontem. É um vídeo feito pelo Strelkov. Quem que é Strelkov? Igor Strelkov. Esse rapaz aqui é um mercenário russo. Você sabe, né? Aqueles movimentos separatistas do Donbás, ali de Luhansk, Donetsk, na verdade não existiam, né? Existia alguma pessoa, um cidadão ou outro insatisfeito que queria fazer separação do Estado. Isso existe, existia sim, existe no Brasil até, tem um monte, né? Agora, o que eu digo que não existia era um movimento organizado de luta armada para a separação. Isso não existia. Isso foi criado pela Rússia em 2014, com um bando de mercenários. Esse bando de mercenários que criou esse movimento, eles são russos, não são ucranianos, né? Então, em tese, eles não aparecem na frente, eles não são o rosto do movimento, mas são eles que comandam, porque eles que têm o poder militar ali. E esse cara aqui, o Igor Strelkov, ele é justamente o principal chefe, ou foi o principal chefe. Eu não sei se ele ainda está na chefia, mas ele era, em 2014, o principal comandante dessas forças russas ali nas repúblicas separatistas. Então, o cara é um russo, está torcendo para a Rússia, mas lançou um vídeo que é realmente um desabafo enorme. A gente já falou sobre ele aqui, ele já é há algum tempo muito crítico dessa operação russa. Não pela a operação estar acontecendo, ele acha que a Rússia tem mesmo que invadir a Ucrânia e coisa e tal, mas ele acha que está errada a forma como eles estão fazendo. E aí, ele fez um vídeo aqui... Покажите голову того, кто дал вам абсолютно ложную информацию о ситуации на Украине, благодаря которой вы... Bom, a gente não fala russo, então eu vou me ater a uma tradução que fizeram aqui do discurso que ele fez. E basicamente o discurso que ele fez foi, olha só, eu quero a cabeça daquele que deu as informações falsas sobre a situação na Ucrânia. Devido a isso, nós perdemos os dias de ouro, como diz o Eduardovich, quando realmente poderia ter sido feita uma blitzkrieg e ter sido tomada toda a Ucrânia. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o exército russo foi enganado por alguém, que ele tinha informações falsas, e isso evitou que logo no início da batalha, quando pegou a Ucrânia desprevenida nos primeiros dias, todos os avanços da Rússia, a maior parte dos avanços da Rússia foi feito nos primeiros dias. Se você olhar o mapa, claramente foi isso. Porque é normal, ela foi pega desprevenida, né? Tinha algum conhecimento, mas ninguém esperava o que aconteceu. Ele está reclamando aqui que alguém deve ter dado informação falsa para não fazerem isso corretamente. Aí perderam a oportunidade. Você não faz exatamente porque você tem informações falsas, tem uma impressão falsa da situação operacional na Ucrânia. Me mostre a cabeça, pelo menos uma. Isso é o que é necessário para iniciar com o pessoal. Se você não fizer isso, a guerra estará perdida. Ele está falando isso para o Putin, então ele está mandando um recado para o Putin. Eu sei que a maior parte do seu comando, inclusive possivelmente o ministro da Defesa, essa situação é adequada para ele, essa situação encaixa para ele. Eu diretamente acuso Shoigu, no mínimo, de negligência criminosa, e eu não tenho opção de acusar ele de traição, mas eu suspeitaria isso, ou seja, o cara está pedindo a cabeça do Shoigu. Ou seja, a coisa não está boa mesmo. A gente já tem falado sobre isso, muitos comandantes russos estão insatisfeitos com a situação. É lógico que eles obedecem ordem, vão continuar, não vão parar, mas a situação não está boa, né? O pessoal está reclamando bastante justamente porque os russos estão vendo que a estratégia atual, do jeito que está, não vai dar certo. Eles tentam avançar, perdem um monte de gente, estão fazendo rotação de batalhões e coisa e tal, mas uma hora vão estar fracos o suficiente
que uma contraofensiva ucraniana vai varrer eles do mapa, né? Não tem jeito. Enfim, esse outro vídeo aqui é um vídeo mais antigo, mas eu achei interessante trazer ele porque tem um outro aspecto curioso aqui que pouca gente se tocou, né? Se você olhar esse vídeo, é um vídeo, digamos, normal de um tanque russo explodindo, né? Virou normal lá na Rússia, na Ucrânia isso, e ejetando o turret, né? Ejetando a parte de cima do tanque, vários metros de altura, né? Impressionante, porque isso daqui, se você parar para pensar, isso daqui é um negócio pesado pra caramba, né? E o negócio tá viajando aqui, tá o quê? 50 metros aqui, 20, 30, 50 metros. Enfim, a grande questão, deixa eu tocar o vídeo aqui para vocês. Ok, explosão de um tanque russo, né? Mas a grande questão que pouca gente se tocou é onde é isso daqui, né? Onde é que é essa região que está acontecendo isso daqui? E isso daqui aconteceu nessa cidade aqui, ó. Novoazovsk, próximo a essa cidade aqui, nessas ruas que estão por aqui em Novoazovsk. Agora, repara isso daqui, é um lugar que é dentro até do território que os russos já controlavam antes dessa invasão, é muito próximo da Rússia, aqui já é a Rússia, e é aqui que aconteceu esse negócio. Então repara que além de você ter o caso já clássico do turret ejetando e coisa e tal, ou seja, isso aconteceu dentro de área plenamente em poder dos russos, né? Como é que pode, né? A Ucrânia não tem como atingir essa região com artilharia. Mísseis, a gente não dá para ver nenhum míssil antes disso daqui, né? E provavelmente é aquilo que eu falei para vocês, existe uma quantidade muito grande de até civis e pessoas infiltradas, de tropas especiais ucranianas infiltradas nessas áreas todas vermelhas por aqui, fazendo esse tipo de operação. Não vão deixar os russos tranquilos, mesmo em regiões que eles, em tese, ainda controlam, né? Pessoal, esse caso aqui eu já falei ontem sobre ele, mas eu preciso fazer um esclarecimento. É o caso daquele soldado russo que foi capturado e existem evidências de que ele matou um civil. Só que ontem eu dei uma informação errada para vocês, eu falei que isso teria acontecido em Irpin e não. Na verdade tem um outro caso de Irpin também, mas esse caso aqui que está sendo perseguido foi em Sumy, outra cidade mais para o leste da Ucrânia, né? Nordeste da Ucrânia, na verdade. Então, só para esclarecer esse ponto, está começando o julgamento dele lá no tribunal ucraniano, né? E bom, a outra grande notícia do dia foi que finalmente a Ucrânia determinou, já está tudo certo já, estão fazendo a adesão à NATO, né? Vão entrar para a OTAN, a Finlândia, e provavelmente a expectativa é que a Suécia entre em breve, né? Isso mostra uma enorme derrota do Putin. O Putin iniciou essa guerra sob o pretexto de que, não, a OTAN está chegando perto do território russo, não sei o que lá, e por isso precisa invadir a Ucrânia, uma coisa que nunca teve lógica isso, na verdade, mas mostrou para todos os outros países claramente por que tem tantos países na OTAN próximos à fronteira Rússia. Justamente porque é um risco sempre você ter fronteira com a Rússia e a Rússia resolver te invadir, né? Foi o que fizeram na Ucrânia. E daí isso levantou a necessidade de outros países de adotarem a mesma política. No final das contas, Putin conseguiu exatamente o contrário do que ele queria. Aliás, se ele planejava enfraquecer a OTAN, enfraquecer a comunidade europeia, enfraquecer o Ocidente, o que ele conseguiu foi o contrário, né? De fato, antes dessa guerra tinha muita gente falando em acabar com a OTAN, que não tinha mais sentido, que não tinha mais necessidade, não sei o que lá. Essa invasão do Putin na Ucrânia mostrou para todo mundo que, olha, não, precisa ainda desse tipo de coisa, né? Então a Finlândia entrou, já anunciou que vai fazer adesão à OTAN, a Suécia é esperada nos próximos dias, e aí tem um pessoal, uns robôs russos falando aí que, mas se a Rússia não é tão perigosa assim, por que a Finlândia está entrando para a OTAN e coisa e tal, tentando contornar isso como uma coisa positiva, né, para a Rússia, né? Não, então é porque a Rússia é perigosa mesmo, né? Não, é lógico que não, todo mundo sabe que agora a Rússia é um mendigo bêbado, sai mijando nas pessoas na rua. Ninguém tem medo mesmo do mendigo bêbado, mas mesmo assim você não vai passar perto dele, você quer distância do mendigo bêbado porque é chato, o cara pode te atacar, pode te machucar, pode mijar em você, então é isso. Não é que tem um medo da Rússia, não, é porque, né, tem que ter distância desse tipo de gente mesmo. E
Lógico, a Rússia já começou com blá 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 deles, não de armas atômicas e não sei o que lá, que a gente sabe que não vai sair disso. O que de mais sério eles podem fazer com a Finlândia é cortar o gás da Finlândia. A Finlândia usa muito gás russo também. Mas aí tem aqueles dois problemas. O primeiro problema é que, como vocês sabem, isso atinge tanto a Rússia quanto a Finlândia. A Rússia está cada vez mais dependente do gás que ela vende para a Europa. Inclusive agora, com a Polônia proibindo passar gás russo por lá e a Ucrânia também, uma boa parte do gás russo não tem mais como chegar na Europa. Sobrou só o Nord Stream 1, que passa pelo Mar Báltico, né? Então, o que a Rússia pode fazer com a Finlândia é cortar o gás da Finlândia. Vai fazer diferença para a Finlândia? Lógico, vai subir o preço do gás. Vai destruir a Finlândia? Não. Eles vão sobreviver, vão dar um jeito lá. Enfim, não é grande problema. Isso daí, mais uma vez, Moscou está latindo, mas morder não morde. Bom, a gente teve mais algumas notícias aqui. A Siemens está saindo da Rússia. A Siemens é uma empresa enorme, para quem não sabe, talvez você não tenha noção do tamanho da Siemens. É uma empresa que atua desde, é uma empresa alemã que atua desde de componentes eletrônicos até software, até engenharia e coisa e tal. E está saindo da Rússia, é mais uma grande perda para a economia russa. Cada vez vai ficar mais difícil para a economia de lá reverter esse tipo de coisa, né? E finalmente, uma última notícia que finalmente parece que Bolsonaro está botando a cabeça no lugar. Ontem teve uma votação no Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre começar a culpar a Rússia pelos crimes de guerra, né? Investigar os crimes de guerra russos na Ucrânia. E foi uma votação grande e o Brasil, felizmente, votou certo. Está aqui os países que votaram a favor. Quem votou contra isso foi a China e a Eritreia. Teve um monte de abstenção daquelas pessoas que você imagina mesmo, Bolívia, Venezuela, Cuba. O pessoal mais socialista foram aqueles que se abstiveram, né? Então, felizmente, o Brasil está do lado certo. E mais do que isso, eu fico muito satisfeito que Bolsonaro parou de falar dessa guerra. Pelo menos, ele deve ter percebido que o caminho que ele estava indo estava dando ruim. Ele estava se associando à pior opinião possível que pode ter sobre essa guerra. Esse caminho do Brasil condenar a Rússia e coisa e tal, não entrar na guerra diretamente, mas condenar a Rússia, me parece razoável. Não é o que eu queria, mas me parece razoável. O erro todo era Bolsonaro estar falando de neutralidade, criticando o Zelensky e falando bem do Putin. Isso realmente é um absurdo. Aliás, esse tipo de coisa está acontecendo com vários senadores republicanos americanos. Esse pessoal está enterrando a reputação deles, eles não estão percebendo o tamanho do buraco que eles estão cavando para eles mesmos na política, né? E Bolsonaro estava indo por esse caminho também. Parece que parou. Pelo menos não tem falado mais nada. Já é um bom começo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.